E aí, galera? Tô aqui mais uma vez com vocês. Graça e paz a todos. E hoje eu venho trazer uma palavra que é uma arma. É uma arma que é um instrumento, que é um manual e que é a nossa ajuda, a nossa bússola, é a nossa direção. É a espada do Espírito. Você já me entendeu, então você já sabe do que eu estou falando. Como vocês bem já viram aí, o tema, vencendo as tentações com a palavra. O vídeo de hoje vem se tratar das tentações que nós sofremos quando somos atacados, quando somos bombardeados. Infelizmente, há daqueles ainda que não precisam nem ser tentados, atacados ou bombardeados, mas que eles mesmos caem nessa fraqueza da carne e eles vão lá e se deixam ser atraídos por essas tentações e acabam caindo. Mas o que a palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 15 é que nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Então, o vídeo de hoje vem se tratar de como usar a palavra de Deus para vencer as tentações. Às vezes a gente confunde quando é uma coisa de um conflito existencial ou de um problema natural com uma coisa do inimigo e aí já fala tá amarrado, tá repreendido, em nome de Jesus, levou uma topada, foi o diabo, tá repreendido, olha. Às vezes são coisas naturais da vida que acontecem, mas principalmente, mas quero dizer sempre, mas sempre os nossos olhos espirituais eles devem estar abertos e atentos contra toda a cilada, contra toda a astúcia, contra toda a estratégia do inimigo contra as nossas vidas. Porque não são aqueles que estão perdidos, não são aqueles que estão escravizados pelo pecado que ele vai atacar. Porque aqueles que estão lá, ele já tem o domínio. Mas é contra as nossas vidas que vão vir as tentações. Mas é contra a nossa vida que ele vai lançar os dardos inflamados, é que vão vir os ataques dele contra nós. Então, eu quero trazer aqui um texto que se encontra lá em Mateus, capítulo 4, que quando o Senhor Jesus ele é batizado, assim que ele sai das águas, vem uma pomba do céu e aí pousa sobre ele e ouve-se uma voz do céu que diz: Este é o meu filho amado, que me dá muita alegria. Daí o Espírito Santo leva Jesus para o deserto para ele ser tentado pelo diabo, e ele passa 40 dias e 40 noites jejuando e tem fome. E a palavra diz que o diabo, o tentador, chega até Jesus e diz: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, ele poderia falar qualquer coisa ali em relação à palavra de Deus, ou na sua divindade como Deus, poderia usar o seu poder ali para fazer com que aquelas pedras se transformassem em pães, mas ele sabia qual era o propósito dele aqui e o que estava acontecendo naquele exato momento. E uma das grandes coisas que faz com que um cristão ele caia na tentação, faz com que ele não perceba quando aquilo que está acontecendo é um teste, é uma prova, ele está passando por uma tentação, é quando ele não sabe porque ele está aqui, ou seja, naquele momento, naquele lugar, quando ele não tem o propósito de ir a tal lugar, de falar com tal pessoa, de fazer tal coisa, e quando ele não entende que aquilo é uma prova. Isso dificulta muito e acaba fazendo com que ele caia, fazendo com que ele não perceba que aquilo dali era um teste, que ele não deveria ter se envolvido com aquela situação, com aquela circunstância, entrado naquele tipo de conversa, e que aquilo como um teste era uma prova para fortalecer a sua fé. Mas acabou que ele não vigiou nisso, não teve o discernimento espiritual naquele momento e acabou que caiu.
Mas vamos lá para a resposta que Jesus deu para o diabo. Mateus, no capítulo 4, Jesus ele disse, está escrito, Mateus 4:4, Jesus respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse, tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. De acordo com essa palavra de Mateus 4, do versículo 1 até o 11, que é a tentação que Jesus passou no deserto, nós vemos que das 3 tentações que ele foi tentado e das 3 respostas que ele deu contra essas tentações, vencendo essas tentações, Jesus ele iniciou dizendo, está escrito. Mas também está escrito, pois está escrito. E não foi dele mesmo ali que ele quis fazer algo para poder suportar ou resistir à tentação. Mas ele tão somente abriu a sua boca e usou a palavra de Deus. E a única maneira que nós temos para vencer as tentações é usando a palavra de Deus. Não existe outra maneira quando formos tentados a resistirmos à tentação, a suportarmos, a não ser pela palavra de Deus. Não que vários métodos que já nos foi ensinado sejam inúteis ou vão, mas que também valem a pena a gente fazer, como por exemplo, escutar louvores, orar, ligar para alguém para conversar, para o seu pastor, para o seu discipulador, sair daquele lugar onde você está, na rodinha ali, onde você viu que já começaram conversas e a surgir coisas que iam levar você a pecar e você se sentiu tentado e teve aquela vontade. Isso também ajuda e muito, mas o que é eficaz, o que acaba e realmente o que faz na nossa vida acontecer a mesma coisa que aconteceu com Jesus, ou seja, o diabo ele se retirar e os anjos do Senhor vir e nos servir, nos ajudar, é quando nós usamos a palavra de Deus para vencer as tentações. Seja a tentação do seu olhar e aí você vai lá e lembrar, epa, meus olhos é a lâmpada do corpo, não posso ter olhos maus, porque senão meu corpo vai estar todo em trevas, tenho que ter uma intenção boa no meu olhar para que o meu corpo, a minha vida espiritual esteja em luz. Lembra lá de Romanos 6, com relação ao corpo, não posso entregar nenhuma parte do meu corpo ao pecado, mas eu tenho que entender que eu fui ressuscitado e tenho que entregar os membros do meu corpo como ressurreto dentre os mortos, como membros de justiça ao Senhor. De 1 Coríntios capítulo 6, que a gente foi comprado, que nós não somos de nós mesmos, mas que o nosso corpo pertence ao Senhor, que é o templo do Espírito Santo, que a gente tem que usar o nosso corpo para glorificar o Espírito Santo. E aí vai lá para Efésios 4:29, que fala sobre as palavras, do que a gente tem que falar. Vai lá para Filipenses 4:8, falando quais são os pensamentos que a gente deve ter em qualquer tentação, no nosso olhar, no nosso falar, no nosso pensar, no nosso agir. A gente tem que usar a palavra de Deus para poder vencer. Porque se a gente quer fazer da nossa forma, da nossa maneira, as coisas vão dar errado. É da forma que Deus diz e que é a forma certa. A única maneira e a única forma certa de se fazer as coisas,
Não é do meu jeito, não é do seu jeito, não é da nossa forma, não é como a gente lê a palavra de Deus e a gente entende, mas é de acordo com a vontade de Deus, com a palavra dele. Você nunca vai errar, você nunca vai vacilar, você nunca vai tropeçar, você nunca vai cair, você nunca vai se sentir medroso, fraco, desencorajado, vai ter desconfiança, vai ficar desesperançado, se você for por Deus. Mas se você for por você, seja qualquer coisa que você vá fazer, vai dar errado. Porque nós, seres humanos, somos criaturas imperfeitas. Temos a tendência de cair, de pecar, como Paulo mesmo lá fala em Romanos capítulo 7. O bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que não quero fazer acabo fazendo. E aí já no finalzinho dessa palavra ele fala: portanto a minha condição é esta: no corpo, na minha mente eu sirvo a lei de Deus, mas no corpo eu sirvo a lei do pecado. Ou seja, estamos no meio, de um lado a carne, do outro o espírito. E ao acordarmos, naquele momento em que o Senhor abriu os nossos olhos, essa batalha já começa. E aí temos que tomar uma decisão durante todo esse dia, cada momento, cada segundo, em cada lugar, com cada pessoa, se vamos ser do Espírito ou se vamos ser da carne, se o que vamos fazer é para edificar a vida dos outros, para nos santificarmos ao Senhor, ou se vai ser para destruir as outras pessoas, ou para nos contaminar e nos sujar e nos afastarmos por causa do nosso pecado do Senhor. Tem a carne e tem o Espírito. Quando eu alimento a carne, o meu espírito, ele é enfraquecido. O meu espírito, ele não morre, mas ele está se enfraquecendo cada vez mais. Cada vez mais, cada vez que eu alimento a carne, o meu espírito é enfraquecido. Cada vez que eu alimento o espírito, a minha carne é mortificada, a minha carne ela é derrotada. E isso eu posso entender quando eu leio Gálatas capítulo 5, vendo lá aquelas 16 obras da carne e as outras demais, como no final o apóstolo Paulo fala, e os 9 frutos do Espírito, além dos dons que o Senhor nos deu, ou o dom que deu a você, para que a gente edifique a nossa vida no Senhor e cresça espiritualmente, matando, crucificando a nossa carne junto com as suas paixões e desejos. Vença as tentações, usando a palavra de Deus. De outra forma e de outra maneira, você não vai conseguir.